da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Presta atenção. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, isso trará consequências. Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meu Pai, vem tirar as escamas dos nossos olhos, vem tirar toda a barreira de incredulidade, de dúvida, de resistência no nosso coração, e que a tua palavra flua no poder do teu Espírito. Nós desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quando você vai ao médico, o médico te examina, ele te avalia, às vezes faz até alguns exames, e por fim, esse médico faz um diagnóstico. E baseado nesse diagnóstico, ele te dá uma prescrição, ele te dá uma terapêutica, ele te dá uma medicação, visando o quê? Um objetivo, uma finalidade, a restauração da sua saúde. Quando o médico dá uma receita, ele dá porque ele tem um objetivo final com aquela receita, que você recupere a sua saúde. O Senhor Jesus, queridos, que é o médico dos médicos, diga para Jesus: Jesus, tu és o médico dos médicos. Jesus, que é o médico dos médicos, Jesus, que é o cabeça da igreja, ele faz com cada uma dessas igrejas algo parecido com isso que o médico faz. Jesus, ele faz um diagnóstico. Em todas as cartas ele diz: conheço. Ele faz um diagnóstico. Ele diz o que é que está bem ali naquela igreja, o que é que está funcionando bem, o que é que está dando certo. Mas ele diz também o que é que está mal, o que é que precisa de um conserto, o que é que precisa de uma reparação. E ele dá umas ordens, ele pede algumas coisas, visando o quê? Que aquela igreja seja vencedora, que cada pessoa que está naquela igreja seja um vencedor em Cristo Jesus. E quando Jesus fala o que ele fala em cada uma dessas cartas, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele tem uma causa final, que é a vitória daquela igreja, para que aquela igreja vença, que aquela igreja sobreviva a tudo que ela passa. Agora, queridos, essa carta aqui, ela não serve só para uma igreja, ela serve para cada um de nós. Amém, queridos? Ela é individual, ela serve para você, ela serve para mim, ela serve para o Catete, ela serve para todos nós. E é interessante a gente ver aqui que Jesus se preocupava com cada uma igreja. Você sabia que Jesus se preocupa com a igreja de Nova Vida, do Catete?
Jesus se preocupa. Muitas pessoas nesse período que a gente passou, bem recente, ligavam porque não podiam vir, porque não podiam chegar, porque não podiam ofertar, porque por causa disso, daquilo. E diziam: pastor, eu me preocupo tanto com a igreja, eu me preocupo tanto com a igreja, eu me preocupo tanto com a igreja. E o Senhor Jesus, Ele se preocupa com as suas igrejas. Amém? Ele se preocupa com a igreja de Nova Vida do Catete. Né? Uma pergunta aqui, meio indiscreta: qual é a igreja que você pertence? Tem gente que diz: não, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Não, todo crente tem que ter uma igreja, tem que ter uma congregação. Amém? Isso é a ordem do Senhor, não é invenção de pregador, de pastor. Todo crente, ele tem que participar de uma igreja, de uma família de fé. Por exemplo, aqui, querido, cada um de nós aqui pertencemos a uma família. Você que tem uma família perfeita, levante a mão e dá graças a Deus. Tem uns 2 ou 3 que a família é perfeita. Quem é que aqui tem uma família? Ah, minha família não é perfeita não. Tem umas confusão lá. As confusão deixam de você fazer você de pertencer àquela família? Não. Eu sou da família leal. Não tem nada que me tire dessa família. Amém, queridos? Assim como nós pertencemos a uma família, querido, nós precisamos pertencer a uma família de fé, a uma igreja, queridos. Amém, querido? Porque é dentro da igreja que tudo acontece na vida de um crente. Todo mundo silenciado agora, né? Presta atenção que o Senhor Jesus está aqui. Você vai entender o que eu estou dizendo. Por que eu preciso de uma igreja? Né? Hoje já tem aí aqueles que se dizem desigrejados. Está todo mundo distante do Senhor. Desculpe estar falando assim. Fora das ordens do Senhor. Fora, quem tem ouvidos, ouça. Desculpe estar falando assim, queridos. Estou falando pela palavra de Deus. Você pode dar os motivos que quiser. Por que a gente tem que ter uma igreja? Porque tudo na nossa vida acontece aqui. Aqui eu sou confrontado com o meu pecado. Aqui eu sou desafiado na minha fé. Aqui eu convivo com um corvo que para do meu lado. E eu tenho que ter muito óleo do Espírito Santo para voar perto daquele corvo. Você está entendendo, queridos? Tem muita coisa que só acontece aqui dentro. Como tem muita coisa que só acontece lá dentro da tua família. Tem dia, tem Natal que você vai, eu vou só por causa da minha avó. Porque se fosse para os outros eu nem ia. Mas você vai. Eu só vou porque é Páscoa. Porque eu não quero ficar cara a cara com fulano. Mas isso não deixa, você não deixa de pertencer à sua família. Amém, querido? Então o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o seu labor. Presta atenção, querido, que é só elogio. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu labor, eu conheço a tua perseverança, eu conheço o teu sofrimento sem desistir. Tem gente aqui que sofre, queridos? Sofre, mas não desiste. Olha o que ele fala: eu conheço as pessoas mais que vocês têm suportado. Está falando com uma igreja, queridos. Está falando com crentes, com cristãos. Eu conheço as pessoas mais que vocês têm suportado. Pessoas que são mentirosas. Tem gente mentirosa dentro da igreja? É engraçado, né, querido? Não sei se você nota, mas em nossas famílias, tem gente que quando chega,
é só confusão. Em alguma das nossas famílias. E na igreja também é assim, querido. Tem gente que vem para a igreja, mas é para criar confusão. Está aqui na Bíblia. Para criar divisão. Para criar discórdia entre os irmãos. Para criar desunião. A palavra do Senhor Jesus aqui tremenda, queridos. Olha o que ele fala, querido. Que se autodenominam autoridades e não são, porque são falsos apóstolos. São pessoas que se autonomeiam autoridade, mas não são. Estou falando alguma besteira aqui? Ou você não tomou café hoje? Quantas pessoas já chegaram aqui nessa igreja se autonomeando? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E aí eu gostei do versículo. E vocês têm suportado tudo isso com perseverança. Amém? E vocês têm suportado tudo isso por causa do meu nome, sem esmorecer. Queridos, olha só, tem igreja que está aberta hoje, já é um milagre. Tem crente que hoje está de pé, louvando a Deus, glorificando a Deus, participando de uma congregação, já é um milagre. Porque depois de tudo que você já tem passado, às vezes até dentro da igreja, assim como a gente às vezes passa por vergonha, humilhação, agressão, até dentro de casa, na família, na igreja, às vezes nós também passamos por coisas assim, coisas que nos ferem, coisas que nos magoam, coisas que nos machucam. Mesmo assim a gente persevera, mesmo assim a gente continua cantando, mesmo assim a gente continua pregando, mesmo assim a gente continua servindo, mesmo assim a gente continua dando aula, mesmo assim a gente continua recebendo as pessoas na porta. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Presta atenção que o Senhor Jesus aqui só está dando elogio, porque foi uma igreja que perseverou. Falsos apóstolos, pessoas que chegam no nosso meio se auto-intitulando autoridades, que são fogo estranho, minha gente. Vem para criar confusão, divisão, discórdia. Está claro aí, minha gente? Deus é bom. Diga assim, meu irmão, você é um campeão, viu? Depois de passar tudo que você já passou, e você ainda acredita em Deus, você ainda confia em Deus, ainda ouve a palavra de Deus, ainda adora a Deus, ainda oferta a Deus, ainda persevera, quanto que você já tem sofrido, mesmo assim você está perseverando. Você merece uma salva de palmas. O Senhor Jesus primeiro ele elogia, ele dá um ânimo, né? Depois ele fala outra coisa. Sempre que Deus fala, ele pede alguma coisa. E ele diz assim, eu tenho porém uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. A Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia contemporânea, querido, ela traduz esse versículo assim: por que você se desviou do seu primeiro amor? O que foi que aconteceu que te esfriou, que te afastou do teu primeiro amor? O que foi que aconteceu? Você tem alguma ideia, assim que a Bíblia Mensagem, tem uma ideia do que foi que aconteceu, que te esfriou, que fez você abandonar o ministério, que fez você abandonar uma igreja, que fez você abandonar os cultos que você frequentava na igreja,
o serviço que você dava a Deus? É essa pergunta que o Senhor está fazendo aqui. Para uma igreja. Ou seja, as pessoas estavam presentes, mas já não tinham amor pelo que faziam. Já não gostavam do que faziam. Já não se sentiam bem. Queridos, na vida de relacionamento, a gente sabe muito bem o que é que nos esfria. Dentro de casa, você sabe muito bem o que te esfria, o que te afasta. Na tua família, você sabe o que é que te magoa, o que é que te fere. Queridos, a vida com Deus também é assim. A vida com o próximo, a vida com a igreja, também é uma vida de relacionamentos. Ele não está falando só do nosso amor a Deus, mas também o amor ao próximo, o amor à congregação, o amor aos irmãos, o amor ao ministério, o amor ao serviço que você presta. Amém, querido? Então, o primeiro amor, ele está sempre associado a Jesus e à igreja, né? Por quê, querido? Que sozinho, dificilmente a gente caminha apaixonado. Ninguém se apaixona sozinho. Então, por que eu preciso da igreja? Porque com a igreja comigo, eu mantenho o meu amor por Deus. Eu mantenho a minha paixão por Deus. Eu mantenho o meu serviço a Deus. Quando eu chego meio esmorecido, alguém segura a minha mão e diz, vamos orar, que Deus vai mudar essa situação, porque Deus é fiel. Então, querido, nós precisamos da igreja, eu preciso fazer parte de uma igreja, porque é onde eu expresso o meu amor a Deus e o amor ao próximo, aqueles que estão. Entenda, queridos, esse amor, ele vai trazer em algum momento sacrifício, renúncia, coragem, até sofrimento. Quantas vezes você chega à casa de Deus sofrendo, e é o irmão que te sustenta, é a palavra que te levanta, é o louvor que fala ao teu coração. Então a gente precisa da igreja, porque aqui a gente se renova, aqui a gente se restaura. Se eu não estiver nesse meio dessa congregação, eu não vou ter condição de perdoar quem me magoou. Eu não vou ter condição de me reconciliar. Amém, queridos? Eu não vou ter condição de viver em unidade, em submissão. Não é? É aqui que eu sou confrontado com o meu pecado. Sabe aquela palavra que incomoda? Porque ela está falando do pecado que a gente comete. E se eu não estou aqui para ouvir a palavra, eu não me arrependo, eu não reconheço o meu pecado. Amém, queridos? Amém. É aqui, queridos, não é? Que muitos se desviam. É muitos que abandonam o primeiro amor. Eles servem a Deus enquanto tudo está conveniente. No momento que ele é confrontado com a mágoa que ele tem, no momento que ele é confrontado com a divisão que ele cria, no momento que ele é confrontado com a mentira que ele conta, no momento que ele é confrontado, ele vai embora. Ele se desvia. Ele não me abandona, ele abandona o primeiro amor. Amém, queridos? Vocês estão aí? Então, primeiro, Jesus aqui, ele confronta, primeiro ele nos elogia, diz, né? Mas aí ele fala, lembra-te de onde caíste. Como eu dizia, queridos, na hora que você é confrontado com um pecado, confrontado com algo errado na tua vida, muitos se desviam. Meu irmão, você não pode fazer isso. Não está correto isso.
São muitos que nessa hora, querido, é aquele negócio, a obediência dele é conveniente. Enquanto estiver agradável, eu fico. No momento que pede outra coisa, estou fora. Queridos, eu ouvi isso aqui até de pastor, que chegou aqui para me ajudar. Eu digo, olha, meu irmão, você está na nova vida. Nova vida não tem isso. Ah, então eu vou embora. Vai na paz. Amém, queridos? Amém. É qualquer um que entra na tua casa e bebe água na geladeira? Espera lá. Deita na tua cama? E de sapato? Aqui tem muitas regras. Se não tiver regras, querido, não tem ordem. Vira caos. Amém, querido? Vocês estão aí? Isso não é o caso de vocês, não. Vocês são sobreviventes. Mas aí ele fala uma coisa que serve para todos nós, querido. Lembra-te de onde você caiu. Lembra de onde você se desviou e volta à prática das primeiras horas. Não perca tempo. Volta a fazer o que você foi deixando de fazer. Volta a fazer a vida de oração que você tinha. O tempo que você gastava com Deus em oração. Volta a gastar tempo com a palavra. Volta a fazer aquela reunião de oração que você fazia dentro da tua casa, no meio da tua família. Volta a fazer o que você foi deixando de fazer, pouco a pouco foi deixando de lado, pouco a pouco foi abandonando, foi substituindo, não é? Volta a fazer as coisas que você fazia antes. E aí, querido, tem um risco. Se não, olha aqui, queridos, removerei o teu candeeiro. O candeeiro fala do Espírito Santo, querido. O que é uma igreja sem o Espírito Santo? O que é uma igreja sem a presença do Espírito Santo? O que é um ministério onde não tem o óleo do Espírito Santo? O que é um ministério de louvor sem a ação e a operação do Espírito Santo? É show. Por que é que você, às vezes, tem um aqui cantando? Quantas vezes isso acontece? Um cantando. E tem gente chorando. Tem gente se derramando. Por quê, queridos? O Espírito Santo está presente. Ele habita nos louvores do seu povo. Então, queridos, uma igreja sem a presença e o poder do Espírito Santo, ela se torna aquela religião vã, que diz lá o livro de Tiago, não é? Uma religião vã, uma religião que não produz nada. Já estou terminando. Então, voltando ao tema inicial, quando a gente vai ao médico, o médico faz um diagnóstico e dá uma terapêutica. Ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Ele quer ver você bom. Ele quer ver você saudável. Então, quem aqui vai ao médico de vez em quando? Quem não vai ao médico? Está na zona vermelha. Está correndo risco. Amém, queridos? Então, quando você vai ao médico, e o médico faz um diagnóstico, dá uma prescrição, olha, agora você vai caminhar, olha, agora você não vai comer pão com glúten, olha, agora você só vai comer tapioca, olha, agora você tem que botar saladas, verduras, agora você só vai comer carne branca, só vai comer carne magra, agora você vai fazer exercício, vai subir escada e descer escada todo dia, agora você vai isso, vai aquilo, vai aquilo, vai aquilo lá. O que ele quer? Ele quer te azucrinar? Ele quer a tua saúde. Ele quer a tua saúde. Amém? Ele quer que você tenha qualidade de vida. Ele tem a esperança que você chegue aos 100 anos. Qual é a opção que eu tenho? A minha opção é fazer o que o médico me mandou eu fazer. É a minha opção.
Agora eu tenho uma segunda opção. Vou parar de comer coisa nenhuma. Deixa isso para lá. Aquele médico está repreendido em nome de Jesus. E aí qual é o que eu vou colher, querido? Eu vou ter menos saúde. E logo, logo, quem é que vai bater na minha porta? Ninguém fala. Isso mesmo, meu irmão. Não fala nada não, porque as palavras têm poder. Quem vai bater na minha porta é o dinheiro, quem vai bater na minha porta é a prosperidade, quem vai bater na minha porta é a saúde, quem bater na minha porta vai ser até a minha sogra. Amém, queridos? Mas presta atenção, querido, que primeiro o Senhor Jesus elogiou a igreja, Ele está aqui hoje elogiando essa igreja, vocês são perseverantes, vocês têm sofrido, mas não têm desistido, não têm desanimado, têm perseverado em servir. Primeiro Ele está elogiando, mas segundo Ele pede algo. Voltem ao primeiro amor. Voltem às primeiras obras. Voltem para a oração, volta para o evangelismo, volta para o ministério, volta para a assiduidade, a frequência da igreja, volta a fazer o que você fazia antes, no teu quarto, com a porta fechada, em que você dobrava o joelho e falava com Deus. Volta às primeiras horas, às primeiras obras. Senão, queridos, o azeite do Espírito Santo vai se apagar. E aí a gente tem uma aparência de religiosidade, mas não vê a manifestação do poder do Espírito Santo. Amém? Reginaldo, vem para cá. Não é? Então, queridos, qual é a nossa escolha? Eu sei que essa palavra não é uma palavra agradável. Não é uma palavra simpática. Não, ela é. Por um lado, ela é agradável, sim. Você é um perseverante. Aperta a mão do teu irmão e diga: você é um perseverante. Deus conhece as tuas obras. Deus conhece o teu sofrimento. Deus conhece tudo que você já passou, que você enfrentou, e você ainda hoje está na casa de Deus, servindo a Deus, tocando, cantando, servindo. Deus conhece tudo que você tem feito, mas Ele quer fazer mais. E aí Ele pela: quem tem ouvidos, ouça, arrepende-te, reconhece a verdade. Queridos, quem como eu reconhece que hoje não tem a vida de oração que já teve no passado? Eu também reconheço. Eu me lembro do começo, quando eu gastava 3, 4 horas em oração. Eu me lembro que eu pregava quarta-feira de noite e não comia mais. Nem quinta, nem sexta, só ia tomar café no sábado. E ficava dentro do quarto em oração. Não sei se hoje eu tenho essa saúde. Porque às vezes eu não aguento nem passar uma noite, acordo de noite, estou com fome, quero comer alguma coisa. Amém, querido? Mas olha só, querido, lembra-te do teu primeiro amor, volta à prática. Quem aqui, queridos, já teve a prática de se exercitar, de caminhar, de ir à academia, de andar de bicicleta? Ninguém está levantando a mão. Marcelão, tem que fazer uma propaganda de academia aqui. Volta à prática. As caminhadas, querido. Eu falo que eu orava 3 horas, 4 horas, querido. Sabe como é que eu orava? Caminhando. Andando e cantando, orando, louvando a Deus, e andando e caminhando. Volta à prática das primeiras obras. Lembra-te onde é que você desviou.
Lembra o que foi que te tirou do ministério da igreja? Vou encerrar. Então, queridos, uma palavra muito simples. Em primeiro lugar, uma palavra: parabéns pela tua perseverança. Amém. Parabéns, Igreja de Nova Vida do Catete. Parabéns. Dê uma salva de palmas para essa igreja. Porque essa igreja tem perseverado. Agora, volta a fazer o que você não faz mais. Volta às primeiras obras. Talvez um jejum de 2 dias, não é? Você não consegue mais, mas volta a fazer um jejum que seja um sacrifício para você. Amém? Algo que você entrega para o Senhor. Volta a se fechar dentro do quarto. Quem aqui se fechava dentro do quarto? Ninguém. Se fecha dentro do quarto. Fica com Deus. Deixa o Pantanal comer lá fora. E vai ter um tempo com Deus. Amém, queridos? Essa é uma palavra que vai. Tudo que Deus quer é uma igreja na unção do Espírito Santo. Uma igreja com azeite do céu escorrendo. E Ele hoje está aqui parabenizando você, porque você já passou por muita coisa, mas você sobreviveu. Mas Ele pede algo de você. Faz algo que você não faz mais há muito tempo. Amém? Abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos, vou orar por você. Talvez para nós não seja difícil, querido, a gente identificar aonde que a gente desviou, onde é que a gente caiu, onde a gente se afastou, se esfriou. Em geral, querido, foram coisas que aconteceram na vida de relacionamentos. Olha que ele fala aqui no texto de pessoas más, pessoas mentirosas. Então, muitos de nós nos afastamos às vezes de Deus, não é por causa de Deus, é por causa de pessoas, do que pessoas nos fizeram ou nos fazem. Mas não olhe para as pessoas, olhe para Deus. Busque a Deus. Que o Espírito Santo aplique essa palavra e que você comece o mês de agosto, que é amanhã. No mês de agosto, eu vou voltar a fazer o que eu não faço há muito tempo. E aí é contigo, meu irmão. É com você e Deus. Eu vou para o mês de agosto com muito gosto, voltando a praticar as primeiras obras. E o resto, queridos, o azeite é com o Senhor. O óleo é com o Senhor. A unção, quem derrama é o Senhor. Que você saia da casa de Deus com a certeza que tudo que Deus quer te ver é feliz, saudável, testemunhando do amor dele no teu coração, sendo luz e sendo sal na terra. Que saia todo espírito de acusação, de condenação. Arrepende-te, se conserta com Deus, pede perdão a Deus, é você com Deus, e volta à prática das primeiras obras, e o óleo do Espírito Santo vai se derramar na tua vida. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.